Nos próximos 10 minutos, nós falaremos sobre revisão sistemática e meta-análise. Primeiramente, nós falaremos de revisão sistemática. Muitas pessoas se perguntam, o que é uma revisão sistemática? É uma revisão que é preparada usando uma abordagem sistemática para minimizar os vieses e também os erros aleatórios, que são documentados então na seção de materiais e métodos. Isso é importante porque muitas revisões tradicionais não têm a seção de materiais e métodos. Outro fator relevante é que na hierarquia dos estudos científicos, a revisão sistemática e a meta-análise representam as mais fortes evidências. Os estudos localizados mais próximos à base da seta possuem menor força de evidência científica, enquanto situados mais próximos à ponta da mesma representam maior força. E como diz nossa colega Cecília, isso é evidente. Vou aproveitar e vou contar uma historinha para vocês. Certo dia, a nossa colega Josi, lá de Limoeiro, quase enlouqueceu ao se deparar com diversos estudos individuais. Então ela teve a ideia de combinar eles em um só lugar para ter uma visão geral do assunto. Alguns artigos eram a favor e outros contra a terapia que ela estava pesquisando, e ela precisava de uma resposta que desse confiança na tomada de decisões a respeito do assunto que seriam usados no seu dia a dia. Mas por que ela fez isso? A Josi tinha um problema complexo com vários artigos sobre o mesmo assunto, e ela queria olhar todos em um só lugar para chegar às suas conclusões. Ela também queria, com isso, aumentar a precisão, pois os artigos diferiam, por exemplo, no tamanho das amostras. Outra coisa é que nos artigos havia uma porção de discrepâncias e a Josi queria tirar uma conclusão definitiva a respeito daquele tema. E há maneiras diferentes de chegar a isso. Vejamos. A revisão narrativa é uma boa estratégia, mas não existe um processo real no qual os artigos são selecionados. A Josi poderia escolher somente os artigos que estivessem de acordo com as suas ideias, e isso poderia gerar viés. Na revisão sistemática, a Josi não pegaria qualquer artigo. Ela obedeceria um sistema, no qual os escolheria. Portanto, ela iria para a literatura de maneira sistemática. Já a meta-análise é um subsistema da revisão. Nela, os resultados dos estudos escolhidos pela Josi seriam integrados por métodos estatísticos. Aprofundando o tema, a revisão sistemática parte de uma questão mais específica. As fontes são mais abrangentes, a estratégia de busca é explícita, a seleção é baseada em critérios e aplicados uniformemente. A avaliação é criteriosa e, além do mais, reprodutível. As inferências são frequentemente baseadas em resultados de pesquisas clínicas. É importante salientar que a meta-análise é uma parte opcional da revisão sistemática. Portanto, as revisões sistemáticas podem ou não incluir uma meta-análise. Então, como fazer uma revisão sistemática? O autor tem que ter uma questão em particular. Essa questão precisa ser formulada de uma boa maneira, firme e focada. Nós precisamos ter certeza de que estamos perguntando uma questão focada, mas ao mesmo tempo temos que ter o cuidado de que ela seja generalizável. E a melhor maneira de definir a questão é usando o método PICO: Patient, Intervention, Comparison, Outcomes. A outra coisa importante é que você tem que identificar os critérios de inclusão e exclusão desde o princípio, antes mesmo de ir para a busca na literatura.
Aí chega o momento de você fazer a busca na literatura. Você vai coletar tantos artigos quanto forem possíveis. Onde é o lugar que a maioria de nós vai para essa busca? PubMed, Medline, mas também existem outros lugares como o Embase, que é a versão europeia do Medline. Há também a base de dados de revisões sistemáticas pela Cochrane Collaboration. Mas que tal as coisas que não estão nos bancos de dados? Como você vai achá-las? A melhor coisa que você pode fazer é perguntar aos especialistas. Talvez você deva procurar nos pequenos jornais ou até mesmo nos estudos não publicados. Você pode também olhar na referência dos artigos. Isso ajudará você a aumentar a sua lista. Agora que você definiu seu banco de dados, você também tem que definir os termos de busca que você vai utilizar para fazer a sua busca na literatura. E então você vai em frente e vai escolher os artigos. Comece lendo os resumos e aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Para evitar os vieses, o truque é ter mais de um revisor. Havendo discordância, utiliza-se um revisor desempatador. O próximo passo é ler os textos completos, aplicar novamente os critérios de inclusão e exclusão e se utilizar dos múltiplos revisores. Assim, uma vez que todos concordam sobre o subconjunto de estudos que serão utilizados, é hora de coletar os dados e colocá-los em uma planilha. Dividimos as colunas de forma que elas tragam informações como tipos de estudo, tamanho da amostra, resultados e dados demográficos. E mais uma vez você vai querer se assegurar de que existirão vários revisores, evitando assim os vieses. O passo final que você vai dar é conduzir a análise, e isso que está sendo desenhado aqui se chama Forest Plot. Você olha para esse gráfico e chega às conclusões rapidamente. Então estaremos entrando na meta-análise, que são métodos estatísticos utilizados para integrar os resultados dos estudos que a gente incluiu. Podemos dizer que é um único documento que resume os achados das coleções de estudos relevantes. E é muito importante para os profissionais de saúde coletiva. Vamos ver o exemplo da Paçoca Intervention? Será que paçoca deixa os professores mais felizes? Desenhando um Forest Plot, nós temos uma linha horizontal que corresponde à medida dos resultados. Também temos uma linha vertical, que é a linha da não diferença. Cada lado dessa linha tem um desfecho, professor feliz, professor não feliz. Imagine que cada paçoquinha seja um estudo. Quanto mais distante da linha vertical, maior o efeito. Quanto mais perto, menor o efeito do estudo. Se está na linha da não diferença, não teve efeito. Nesses gráficos aparecem também o desenho de um diamante. Nesse diamante se encontram todos os estudos. Se o diamante toca a linha da não diferença, o achado também não é estatisticamente significante. Mas esse não parece ter sido o caso da nossa intervenção, que foi, em todos os sentidos, um sucesso. Essa foi uma introdução ao tema da revisão sistemática e meta-análise. Nosso grupo agradece demais a atenção e espero que os colegas tenham gostado. Nosso muito obrigado.